É isso aí, pessoal. Vamos dar início então aqui ao estudo do Evangelho de João, capítulo de número 6. Então, a continuação do estudo, que nós estamos desenvolvendo aqui, do Evangelho de João, versículo por versículo, estudando aí o que tem escrito, tentando entender aqui o que a palavra, o que os textos aqui bíblicos nos dizem. Então, você que perdeu os estudos anteriores, não tem problema, porque eles estão salvos. É só você ir aqui na minha bio, aqui, ó. Você clica aqui no meu nome, Mathetes Macarius, que quer dizer discípulo abençoado, tá? Isso aqui é escrito em grego, Mathetes Macarius, discípulo abençoado. Você clica lá e lá na bio tem o endereço do canal que você vai ter acesso aos estudos anteriores. Introdução, ali do Evangelho de João, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, e hoje nós estamos fazendo o capítulo de número 6. Caso você também perca esse estudo de hoje, ele vai estar salvo lá também, Termina a live aqui, eu faço todo o processo de edição e coloco lá no canal para vocês também, ok? Nós vimos lá no capítulo de número 5, ele trata de apenas uma história, que é a história lá a cura de um paralítico, lá no tanque de Betesda. Então nós vimos aí, podemos acompanhar aí, de uma forma bem clara, versículo por versículo. E aí nós vimos lá do versículo 1 até o versículo de número 18, a cura desse paralítico. E aí do 19 até o de número 29, a autoridade do Filho de Deus, tudo isso desenrolando nesse contexto lá da cura do paralítico. A partir do versículo 30 até o último versículo 47, testemunhos a favor de Jesus. Agora, no capítulo de número 6, nós vamos ver aí a sequência dessas histórias contadas pelo discípulo, pelo apóstolo João. E nós já vimos que o Evangelho de João já tem essa curiosidade que ele é sequencial, Ele sempre traz ali 2 dias depois disso, saindo dali. Então ele mostra que há uma sequência aqui dos fatos, Então muito interessante. Então, mas o capítulo 6, diferente do capítulo número 5, ele já vai narrar ali várias histórias, Nós vamos ver ali Jesus alimentando uma multidão, Jesus andando sobre o mar, em cima da água. Vamos ver que o povo ali começa a procurar Jesus, e aí ele vem e traz aquele sermão de Jesus, o pão da vida, e aí também ele nos traz a palavra de vida eterna. Essa divisão aí desse estudo são 71 versículos. Então temos muito trabalho por hoje, E vamos seguir aqui. Então você chega para cá, pega a sua Bíblia, seu caderninho, sua caneta, o seu bloquinho de anotação no celular, seja onde você estiver anotando, é interessante, tá bom? E nós vamos conversando aqui no bate-papo, vocês vão colocando aí suas opiniões, seus questionamentos, e aí nós vamos seguindo aqui esse estudo, tá certo? Então vamos lá, João capítulo 6, ele é um dos capítulos mais importantes para compreender Jesus como o pão da vida. Também para compreender sobre a fé, vamos falar sobre a ressurreição, sobre a vida eterna e a relação entre a antiga e a nova aliança. É fruto de estudo isso também, para entendermos aí o que fez parte ali da antiga aliança, o que nós seguimos, o que não, visões, a visão futurista, a visão preterista. Então é um estudo bem completo. Então vem para cá que você vai compartilhar conosco aqui, juntos nós vamos estudar sobre isso. Então, nessa perspectiva preterista, vários elementos deste capítulo também podem ser relacionados a essa transição aí entre a antiga aliança e a nova aliança, e aí é o cumprimento das expectativas escatológicas, ou seja, do fim de tudo no século I, especialmente lá em torno do ano 70. Por que isso? Porque essa promessa veio para o povo judeu. Jesus veio para o povo judeu. Por conta da rejeição do povo judeu, ele também, através da sua graça, nos permitiu a nós, gentios, também sermos alcançados por essa graça e por essa salvação. Quando você começa a ter esse entendimento de cumprimento de promessa, o aprendizado, o entendimento em parte, porque nem tudo, nós vamos jamais
É impossível, né, interpretar Deus, é impossível compreender totalmente, né, um ser tão maravilhoso e tão grandioso como o nosso Deus, né? É impossível explicar a Deus, né? Ninguém consegue explicar a Deus, tem até uma música que fala sobre isso. Então hoje nós vamos ter aí um estudo completo do Evangelho de João, certo? Geralmente as lives são de 2 horas, hoje vamos ver se nós conseguimos cumprir dentro desse prazo, mas sem pressa, né? De acordo com o estudo que for se desenrolando. Isso aí, então vamos lá. Né, o estudo completo do Evangelho de João, nós vamos falar sobre o pão da vida e a consumação da nova aliança. Esse é um tema principal do estudo de hoje, né? A perspectiva bíblica, mas a perspectiva também lá no preterismo total. O texto-chave que nós vamos utilizar hoje é João, capítulo 6, né? Vamos estudar o capítulo 6, e o versículo 54. Que diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha aí, que versículo intrigante. Então, nesse contexto do capítulo, vamos entender o que está se passando no capítulo, né? E aí daqui a pouco nós vamos fazer a leitura, tá? Não se preocupe, né? Já nós vamos aqui adentrar aqui o texto das Escrituras. Boa noite, Dudinha, seja bem-vinda. Boa noite, Eronildes, Projeto Quero, vamos que vamos. Então, o contexto desse capítulo, né, João capítulo 6, ele possui ali uma forte ligação com o Êxodo. Né, obrigado por curtir a live, gratidão, entre esse coraçãozinho, gratidão, obrigado pelo heart-me, gratidão, viu? Muito obrigado. Então esse capítulo 6 de João, ele possui uma forte ligação com o Êxodo, né, com Moisés, com também o maná e a expectativa messiânica de Israel. Então nós vamos ver aí, muito obrigado, tá, pelo bom trabalho, Deus te abençoe, viu? Gratidão, filho. Então nós vamos ver tudo isso, essa ligação com o livro do Êxodo, ali com Moisés, com o maná, né, ali no deserto, e essa expectativa da vinda de Jesus, né? Essa expectativa messiânica de Israel. O capítulo ele começa com a multiplicação dos pães, né? Nós vamos ver agora já que nessa divisão do capítulo, como é que está dividido o capítulo 6 de João, e termina com Jesus ensinando que somente aqueles que receberem verdadeiramente sua vida podem permanecer nele. Então ele começa fazendo uma multiplicação e termina ensinando que somente aqueles que receberem Jesus verdadeiramente vão poder permanecer nele. Então nós podemos dividir o capítulo assim, né? O texto com o tema. Do versículo 1 ao versículo de número 15, nós vamos falar sobre a multiplicação dos pães. Do versículo 16 ao 21, Jesus anda sobre o mar. Uma outra história maravilhosa, né? Do 22 ao 27, a multidão procura Jesus. Do 28 ao 34, ele vai falar sobre o verdadeiro pão do céu. E aí do 35 ao 40, Jesus, o pão da vida. Continuando aqui do 41 ao 51, ele vai falar ali sobre o pão que desceu do céu. Olha quanta coisa interessante nós vamos ver hoje aqui. Do 52 ao 59, comer a carne e beber o sangue. Vai falar algo assim enigmático. Muita gente não vai entender, vai entrar dentro daquele contexto que nós já estamos estudando, né? As pessoas entendem literalmente, mas ali ele está falando num outro sentido. Então isso já é ensinamento para nós aprendermos a interpretar também os textos bíblicos. Nem tudo é literal, nem tudo é alegoria. E aí depois desse discurso aí de comer e beber o sangue, nós vamos ver ali do versículo 60 ao 65, que muitos discípulos abandonam Jesus. Muitos. Por conta desse discurso duro, muitos discípulos vão abandonar Jesus. Mas também acontece algo muito bonito, né? Ali do versículo 66 ao 71, Pedro confessa Jesus. Então é algo que termina de uma forma muito bonita. Então vamos lá? Vamos iniciar aqui então a leitura. Nós vamos ler agora do versículo 1 até o versículo de número 15, essa história que Jesus
alimenta uma multidão. Jesus alimenta uma multidão. Vou virar aqui para vocês, para nós lermos o texto junto, tá? Jesus alimenta uma multidão, vai do versículo 1 até o versículo 15. Vamos virar agora aqui para juntos lermos, né? Deixa eu ver se eu consigo jogar a lanterna aqui, se melhora alguma coisa aqui. Não, ela não funciona aqui, mas dá para ler, né? Então vamos lá. Jesus alimenta uma multidão. Deixa eu tirar isso aqui para não atrapalhar. Esse texto também está lá em Mateus, capítulo 14, do versículo 13 ao 21, em Marcos, do 6, 30 ao 44, e do 9 em Lucas, do versículo 10 ao 17. Olha que interessante, ele está também nos outros 3 evangelhos. Além de ser sinótico, né, esse texto está nos 3, também está no Evangelho de João, capítulo de número 6. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito curando os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, olha aqui, Páscoa, a festa principal dos judeus, está. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe, onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então, um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos e fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram. Deixa eu ver se é melhor aqui para a gente ler aqui, para nós lermos aqui. Acho que aqui fica melhor assim. Recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos cinco pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem rei. Então voltou sozinho para o monte. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos ver se a gente consegue melhorar aqui essa câmera. Agora nós vamos voltar aqui. Voltar aqui para o Matex aqui. Deixa eu jogar aqui outra luz aqui para dar uma clareada melhor aqui para nós. Que texto maravilhoso, né? Jesus multiplica os pães e ali alimenta uma multidão. Jesus ele atravessa o mar da Galileia e uma grande multidão o segue. E aí João acrescenta que é um período de Páscoa, que também ali ela é a festa dos judeus. E ainda diz mais, né? Que é a festa principal dos judeus, não é isso que ele fala? Que é a festa principal dos judeus. Então muitos judeus estavam ali, então e a Páscoa estava próxima. Isso é muito importante. É um detalhe muito importante, porque a Páscoa lembrava o Êxodo, né? A Páscoa comemorava a saída, né? A libertação do povo do Egito, né? E aí eles partiram para a Terra Prometida, então aí do povo, né? Ali através pelo deserto. Então a Páscoa lembrava ali o Êxodo, a libertação,
né, Moisés e o maná, né, que foi o pão que desceu do céu. Então João está preparando o leitor, né, nós que estamos lendo aqui, estamos lendo, para compreender Jesus como aquele que é maior que Moisés, né? Então uma comparação, Moisés, por exemplo, ele conduz Israel pelo deserto, recebe alimento do céu e participa da antiga aliança. Que já começa os detalhes, tá? Boa noite Ana Lúcia, boa noite a todos que estão chegando, tá bom? Numa comparação, Jesus ele também conduz um povo, ali ele oferece o verdadeiro pão e estabelece a nova aliança. Então, conseguem entender essa comparação, essa ligação, né, dos textos, né? Então, portanto, João 6 ele apresenta Jesus, né, como novo e superior a Moisés. Na sequência dessa leitura, né, nós vimos ali que Jesus se preocupa com aquela multidão, né, porque eles estavam num lugar ali afastado da cidade e o que aquele povo iria comer. Então Jesus ele pergunta ali para Filipe, onde compraremos pães para lhes dar o que comer? Jesus sabia o que ele iria fazer. Ele colocou ali como uma provocação, né? O milagre demonstra que Jesus ele possui autoridade sobre a criação e também aponta para uma realidade espiritual. Nós estamos vendo, estamos estudando que nenhum dos sinais, né, dos milagres de Jesus, na verdade, dos milagres, e aí João chama de sinais, porque eles são sinais para uma nova era, sinais que apontam para algo. Então nenhum dos milagres de Jesus é à toa, é um milagre por fazer. Ele, ali com aquele milagre ele quer ensinar algo que ali viria a acontecer ou algo que seria uma realidade, né? A multidão precisava de pão físico, né? Estava com fome, mas Jesus posteriormente ele vai mostrar que existe uma necessidade muito maior do que esse alimento corporal, né? O homem precisa da vida e de uma vida que vem de Deus, certo? E aí continuando do versículo 14 ao 15, né? Depois do milagre, né? O povo viu, né, o que Jesus fez e aí o povo diz, né? És verdadeiro profeta que devia vir ao mundo, por causa dos sinais que ele estava fazendo, né? Então aqui existe uma ligação muito forte e importante ali com Deuteronômio, capítulo 18, versículo de número 15. Moisés havia falado sobre um profeta semelhante a ele. O povo recebeu o sinal e concluiu, né? É ele. Mas o problema é que eles queriam o Messias segundo as suas expectativas políticas. Por isso Jesus se retira daquele lugar, né? Nós vimos ali que eles queriam fazer Jesus de rei. E aí Jesus pega e se retira sozinho ali daquele local. Ok? Continuando aqui, nós vamos agora ler o versículo 16 ao 21, onde Jesus anda por cima das águas. Aí nós vamos fazer igual o estudo passado, vocês vão acompanhando aí na Bíblia de vocês, e eu vou lendo aqui, tá certo? Então vamos, 16. De tardinha, esse texto também está em Mateus 14, 22 a 30 e em Marcos 6, do 45 ao 52. Não está no Evangelho de Lucas, tá? O Evangelho de Lucas não tem essa passagem. De tardinha, os discípulos de Jesus desceram até o lago. Subiram num barco e começaram a atravessar o lago na direção da cidade de Cafarnaum. Quando já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. O 18 agora. De repente, um vento forte começou a soprar e levantar as ondas. Os discípulos já tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando em cima da água e chegando perto do barco. E ficaram com muito medo. Mas Jesus disse: não tenham medo, sou eu. Então eles o receberam com prazer no barco e logo chegaram ao lugar para onde estavam indo. Amém. Então nós vimos aqui que Jesus anda sobre o mar. Uma outra passagem também bem enigmática, né? Que nós vamos estudar agora, do versículo 16 ao 21. Jesus vai ao encontro dos discípulos, andando sobre o mar. Esse episódio ele possui uma dimensão teológica muito profunda, né? No Antigo Testamento, o domínio sobre as águas está associado à autoridade divina, né? Veja, por exemplo, lá no Salmo 77,
O verso de número 19 diz, ó, pelo mar foi o teu caminho. Olha só, pessoal. Salmo, né, escrito há tanto tempo atrás, uma profecia aí da pessoa de Jesus. Pelo mar foi o teu caminho. Então João está mostrando progressivamente quem Jesus realmente é, né? Esse é o objetivo do Evangelho de João, né? Ele não é simplesmente outro profeta. Ele possui autoridade que ultrapassa a de Moisés. E aí, continuando aqui do 20 ao 27, não trabalheis pela comida que perece. E aqui o povo procura Jesus. Vamos ler aqui, fazer a leitura e vamos voltar comentando aqui sobre isso aqui. Tá certo? Até o 27. No dia seguinte, olha aí a continuação. No dia seguinte, a multidão que estava no lado leste do lago viu que ali só havia um barco pequeno. Sabiam que Jesus não tinha embarcado com os discípulos, pois estes haviam saído sozinhos. Enquanto isso, outros barcos chegaram da cidade de Tiberíades e encostaram perto do lugar onde a multidão tinha comido pão, depois de o Senhor Jesus ter dado graças. Quando viram que Jesus e os seus discípulos não estavam ali, subiram nos barcos e saíram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele, Mestre, quando foi que o Senhor chegou até aqui? Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Olha aqui Jesus alertando, né? Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que ele tem autoridade. Então mostra aqui que no dia seguinte, a multidão ela procura Jesus, e aí Jesus declara, né? Diz que eles estão procurando ele, não porque viram sinais, mas porque comeram e ficaram fartos. Então aqui aparece o contraste, né? O pão material, ele alimenta temporariamente. Já o pão espiritual comunica vida. Jesus diz, né? Não trabalhai pela comida que perece, ou seja, que se acaba, né? Mas pela que permanece para a vida eterna. Mas a multidão estava interessada no milagre, não queria aprender o que Jesus estava ensinando. Né? Jesus queria levá-los ao significado do milagre. Por que ele estava fazendo aquele milagre de ter multiplicado, né, o pão, né? E aí, continuando aqui do 28 e 29. É isso sim, Dudinha. Deus abençoe. Obrigado, viu, filha, pela sua presença aqui, tá? Fica tranquila, viu, filha? Mas obrigado, viu, por você estar aqui comigo. Continuando, o que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. E aí Jesus respondeu, ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou. Né? Então quem aqui concorda com esse alerta de Jesus? Né? Quem concorda aqui com esse alerta que ele está, né? Ele quer que vocês creiam naquele que te enviou. Entende? É só isso. É só crer em Jesus, acreditar nele, né? Tá certo, filha. Gratidão, viu? Deus abençoe grandemente. Então, olha aqui, a única coisa que responde, né? O pessoal pergunta, o que é que Deus quer que a gente faça? E ele fala que creiam naquele que ele enviou, ou seja, que creiam em mim. E aí eles disseram, que milagre o Senhor vai fazer, olha só, para a gente ver e crer no Senhor. O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como diz as Escrituras. Do céu ele deu pão para eles comerem. E aí Jesus diz, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e salva o mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles. Então vamos aqui dar uma pausa e vamos agora meditar no que ele está nos dizendo.
né? Aqui ele está falando sobre a obra de Deus, o versículo 28 e 29. Eles perguntam, né? O que faremos para executar as obras de Deus? E aí Jesus responde, a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então isso é fundamental. A vida ela não é conquistada simplesmente por obras da lei. Não é o que você faz de bom, não é porque você é uma boa pessoa. A verdadeira obra é crer no enviado de Deus. A única coisa que Deus ele nos pede é que nós creamos em seu Filho Jesus Cristo. Então isso se encaixa perfeitamente na grande transição apresentada ali no Novo Testamento, né? Da antiga aliança com a nova aliança, né? Da lei mosaica para a lei de Cristo, né? Olá, meu irmão, o discípulo Márcio, seja bem-vindo. Deus abençoe a sua presença aqui na live. Uma comparação ali também do maná, né, que desceu do céu com o pão da vida que Jesus está falando, né? E ali com a presença do templo e a presença de Deus através de Cristo. E aí nos versículos 30 ao 34, o maná do deserto, ali os judeus, eles, né, ali talvez sem entender, mas isso foi muito bem colocado, porque Jesus aguardava justamente isso. Eles falam ali, que sinal o Senhor tem para nos fazer? Lá no deserto o povo comeu o maná que desceu do céu. E Jesus tinha acabado de fazer um milagre de multiplicação dos pães, pessoal. Olha como é que esse povo não tem uma noção, né? A multidão menciona ali o maná. Nossos pais comeram o maná no deserto. Então eles estão ali querendo já fazer essa comparação de Jesus com Moisés, né? Mas Jesus corrige a compreensão deles. Olha o que Jesus faz. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Não confundam as coisas. Meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu. Então foi Deus que mandou o pão do céu. Duas vezes ali no maná do deserto e agora através de Jesus. E observe o verbo no presente. O meu Pai vos dá. Não é vos dará nem vos deu. Ele vos dá no presente. Então Jesus está dizendo que o maná era apenas uma figura. O verdadeiro pão ele é superior. E aí nós vamos aprofundar João, né, aqui nesse texto aqui sobre o versículo 35, né, aqui também até o 54, nós vamos, né, especialmente nessa frase aí de eu ressuscitarei no último dia. Nós vamos precisar fazer um estudo nisso aqui. Então aqui, esse contexto do capítulo 6, ele começa com essa multiplicação dos pães. Né? Jesus alimenta ali a multidão, depois explica que aquele milagre apontava para uma realidade muito maior, no qual ele diz, eu sou o pão da vida. Então continuando aqui no versículo 35, que diz assim, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Então este é um dos grandes eu sou do Evangelho de João, né? Eu sou o pão da vida. Então está vendo aqui o eu sou, aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Então ele sacia da fome e sacia da sede. O pão representa aquilo que sustenta a vida. Jesus não está dizendo simplesmente eu dou o pão. Ele diz que eu sou o pão, ou seja, a vida está nele. Então observe aqui comigo, vir a Cristo é igual à vida. Crer em Cristo também é igual à vida. Então isso corresponde diretamente, né, com João capítulo 5, que nós estudamos na live passada, o versículo de número 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, portanto, a vida não é apenas uma realidade futura, ela começa no relacionamento com Cristo. A vida eterna ela já se inicia desse relacionamento com Cristo. Do versículo 36 ao 40, que nós vamos ler agora aqui, nós vamos falar sobre a vontade do Pai. E aí ele continua aqui, mas eu já disse a vocês, não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Pois eu desci do céu,
para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que vêm ao Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Então nós vemos aqui no versículo 39, ele fala do último dia, e também no versículo de número 40. Então aqui a gente aprofunda um pouco mais para tentarmos entender o que significa aí esse último dia. Numa leitura futurista tradicional, normalmente se entende esse último dia como o último dia da história humana, né? O último dia que o mundo vai existir, né? Que tudo ali vai se acabar. No preterismo total, porém, se entende esse último dia dentro do contexto escatológico ali do primeiro século, que aquele último dia foi no dia da destruição lá de Jerusalém, né, e do templo. Então ele estaria relacionado à consumação da antiga ordem da aliança, culminando então na destruição de Jerusalém e do templo em 70 depois de Cristo. Mas isso não significa, né, simplesmente que 70 depois de Cristo foi ali o fim do planeta, né? Não tem nada a ver com isso. A interpretação preterista ela é diferente, né? Seria o fim de uma era pactual, especialmente da antiga ordem judaica, centrada no templo sacerdótico e de todo o sistema judaico. Isso aí teve fim. Então se encerrou essa antiga aliança, né, da ordem judaica ali, onde eram as adorações do templo, né, tinha ali o sacerdócio e todo o sistema ali de Moisés. E aí no versículo 33 ele pergunta, né, vós tendes me visto, mas não creem em mim. Então Jesus está falando com pessoas que tinham visto os seus sinais, né? E o problema não era a falta de evidência, era a incredulidade. E isso será importante porque a discussão posterior sobre ressurreição está ligada, né, altamente ligada aí sobre a fé em Cristo. Lá no versículo 37 ele diz, eu de modo nenhum o lançarei fora. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então Jesus aqui apresenta a salvação como obra de Deus. A pessoa vem ao Filho e encontra vida, não será jogada fora. E aí no versículo 38, ele diz que a vontade do Pai, né, é ali onde Jesus afirma, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então aqui nós temos novamente, né, o Pai enviando o Filho numa missão, e essa missão ali nos traz vida. Olá, meu irmão Wilson, seja bem-vindo, Wilson Silas. E aí no versículo 39, ele diz aqui, né, a primeira ocorrência de ressuscitarei aqui no versículo 39, né? A vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Então aqui aparece a frase central, né? Eu o ressuscitarei no último dia, uma frase que você pode até marcar aí na sua Bíblia. A interpretação, né, tradicional, ela costuma entender que é o último dia da história, o último dia da Terra, o último dia que o planeta vai existir, né? É sobre uma ressurreição corpórea futura, né? Onde o corpo vai ressuscitar e vai voltar a viver. Mas precisamos também perguntar, o que João entende por último dia? O que ele quis dizer com este último dia? Não podemos simplesmente colocar aqui a nossa definição moderna dentro dessa expressão. Não tem que ser do jeito que eu acho ou do jeito que eu quero, né? Precisamos observar o contexto bíblico. O que significa o último dia? Essa expressão pode ser entendida como o último dia de uma determinada era ou um período de julgamento, o último dia daquele julgamento. Isso é importante porque o Novo Testamento ele frequentemente fala de fim dos séculos, últimos dias, consumação dos séculos, fim. Né? Lembra aquela questão da etimologia, né? O sentido que a palavra está escrita ali naquele contexto. Então é muito importante nós estudarmos isso
né? E muitas dessas expressões são aplicadas ao primeiro século. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 11, Paulo diz, né, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Ele não diz chegará, não diz está longe, mas ele diz tem chegado, né? Ele não diz milhares de anos depois chegarão. Ele afirma que o fim dos séculos já haviam chegado sobre aquela geração. Então está escrito, nós precisamos entender o que está escrito. Então, se nós aprendemos de uma outra forma, jogando essas questões para um período futuro, se temos esta visão, começamos a observar. Porque fala ali como se fosse tão perto, imagina, já são 2000 anos depois praticamente, né? Vamos colocar ali anos 70. Em 2026 você tira 70, dá lá 1900 e alguma coisa. 1950, né? 1950. Então, olha só, tanto tempo depois, algo que ele está falando que tem chegado, né? Que o fim dos tempos tem chegado. Podemos ver lá em Hebreus, né? Falando ali sobre os últimos dias também, ó. Hebreus 1, versículo 1 e 2, diz, nestes últimos dias, não diz naqueles últimos dias, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Então Jesus já estava ali falando nos últimos dias, né, daquela geração que durou 40 anos depois. Né? Jesus morreu ali no ano 33 para 70, né? 30 para 70, 40, não é isso? 40, 50, 60, 70. Então isso é extraordinário. O autor de Hebreus estava vivendo no primeiro século e afirma que aquela era os últimos dias. Portanto, nessa perspectiva preterista, os últimos dias são os últimos dias da antiga ordem. E aí no versículo de número 40 nós temos a segunda ocorrência sobre últimos dias. A vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então aqui Jesus repete a ideia. Observe a relação. Ver o Filho mais crer é igual à vida eterna, e que é igual à ressurreição no último dia. Então a pergunta agora é, quando aconteceria esse último dia? O preterismo total responde, no encerramento da antiga era pactual, né? E esse processo ele alcançou seu momento decisivo em 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém e do templo. E vamos continuar aqui a leitura agora do versículo 41 ao 42 sobre a murmuração do povo. Eles começaram a criticar Jesus, porque ele tinha dito, eu sou o pão que desce do céu. E diziam, este não é Jesus, filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? Os judeus começaram ali a murmurar, não é este Jesus, filho de José? Começaram ali a querer desmerecer, né? Eles conheciam a sua origem humana. O problema era que não conseguiam compreender a sua origem celestial. Então João ali ele apresenta constantemente este contraste. Jesus veio do céu versus Jesus conhecido segundo a carne. Versículos 43 e 44, né? Jesus então respondeu, parem de resmungar contra mim. Só poderão ouvir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai, que me enviou, e eu ressuscitarei no último dia. Olha aí de novo, pessoal. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Então a salvação ela depende de uma ação divina, não depende de uma ação de homens, de pessoas, né? Então diz aqui, ó, mas Jesus ainda acrescenta que também o ressuscitarei no último dia. Olha aqui de novo o último dia aparecendo, né? Então novamente aqui o Pai atrai, a pessoa vem, recebe vida e automaticamente ressurreição. E aí nós vimos no estudo passado que vida é essa? A vida nova em Jesus Cristo. Não é depois daqui uma segunda vida.
Nós já recebemos agora essa vida, já estamos fazendo parte desta nova aliança, cumprindo, né, com o fim dos nossos dias. Entende? Independente se Jesus voltou ou se ele ainda irá voltar, nós estamos cumprindo com os nossos dias, tendo a compreensão do Senhor, fazendo a vontade de Deus ainda nesses dias que nos restam. Versículo 45. Nos profetas, está escrito: todos serão ensinados por Deus, e todos os que ouvem o Pai e aprendem com ele vêm a mim. Então diz aqui que todos serão ensinados por Deus. Aqui Jesus ele está citando, pessoal, olha que interessante, Isaías 54, versículo 13. Ele não está falando uma coisa aleatória, ele está citando aqui as Escrituras, onde diz lá em Isaías 54, versículo 13, e serão todos ensinados por Deus. Então aqui existe uma conexão maravilhosa também com Jeremias, capítulo 31, do 31, versículo 31 ao 34, capítulo 31, a promessa da nova aliança. Jeremias ali anuncia: farei uma nova aliança, não ensinará mais cada um a seu próximo, porque todos me conhecerão. E Deus disse que colocaria sua lei no coração do povo. Então Jesus está apresentando essa realidade como algo que já está chegando através dele. Então, portanto, João 6 está conectado com Isaías, que está conectado com Jeremias e que está conectado com a nova aliança, que é automaticamente conectada ali com Cristo. Seja bem-vinda, irmã Maria, bem-vinda, Sandra Regina. Versículo 46. Isso não quer dizer que alguém já tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Ele já viu o Pai. Então aqui, Jesus afirma: não há alguém que tenha visto o Pai, senão aquele que é Deus. Este tem visto o Pai. Então Jesus apresenta uma autoridade única. Ele não é simplesmente um mestre que fala sobre Deus. Ele veio do Pai. Alô, Ravengar. Boa noite, meu querido. Graça e paz, seja bem-vindo. Continuando aqui, então, no versículo 47 desse capítulo 6 do Evangelho de João, diz assim, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Olha aqui, que precisa ter a vida eterna. Crer. Quem crê tem a vida eterna. Então isso aqui é uma afirmação central. Quem crê em mim tem a vida eterna. Observe o verbo tem. Não é apenas terá algum dia. Então isso é muito importante para essa perspectiva aí do preterismo, né? A vida eterna é apresentada como uma realidade que começa no presente. Então essa repetição ela é importantíssima. A vida eterna ela é uma realidade presente. Quem crê em mim tem a vida eterna. Então não é terá, você tem. E aqui continuando do 48 ao 51, verdadeiro pão. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram o maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Aqui começa a ficar mais enigmático, né? E aí Jesus responde, eu sou o pão da vida, né? Então Jesus ele está apresentando uma realidade superior ao sistema do Êxodo, né? O maná sustentava Israel temporariamente. Jesus oferece uma vida que não depende do sistema mosaico. Isso aponta para a substituição da antiga realidade pelo próprio Cristo. No versículo 49, ele cita isso aqui, os pais comeram e morreram. Aqui existe o contraste, né? O maná, ele dava um sustento temporário e não impedia a morte. Já Cristo, ele traz ali o pão verdadeiro e com isso, vida.
Entende? Então o maná ele traz ali aquele sustento temporário e não impede a pessoa da morte. Já Cristo ele é o pão verdadeiro e ele traz vida. Então Jesus está dizendo, o sistema antigo não poderia produzir vida. Não poderia produzir ali vida definitiva. E aí no versículo 50 ele diz, este é o pão que desceu, que desce do céu, para que o que dele coma não morra. A vida, ela está em Cristo, então isso prepara o próximo versículo 51, que diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para o mundo tem a vida, é a minha carne. Então o pão aponta para a sua própria vida entregue. Isso possui conexão com a linguagem, né, por exemplo, ali da ceia, né? Isso aqui ele já apontava ali para o sistema, ali para aquele evento da ceia, né? Onde ele diz que isso é o meu corpo. Então Jesus entregaria a sua vida para estabelecer a nova aliança. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Então aqui Jesus está utilizando uma linguagem profundamente simbólica. Comer o pão significa participar de Cristo. Não é comer a carne humana, né? Não é isso. E vocês vão ver que eles entenderam isso daí, né? Significa participar de Cristo. E aí isso fica claro no próprio aqui Evangelho de João. Não devemos necessariamente interpretar cada expressão literalmente. Temos falado isso aqui, né? Constantemente aqui, né? E aí que comer a carne e beber o sangue, versículo 52 ao 59, isso é provavelmente a parte mais difícil deste capítulo. Né? Jesus diz, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Como devemos entender isso? Me diz, como devemos entender isso? Não devemos interpretar simplesmente como canibalismo, literalmente. Jesus está utilizando aqui uma linguagem extremamente forte para mostrar que é necessário receber Cristo completamente. Que apropriar-se da vida de Cristo pela fé. E aqui nós temos uma forte conexão com a nova aliança, né? Aqui existe uma ligação importante com a ceia, né? Lucas 22, versículo 20, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Aqui ele fala aqui da nova aliança, né? Então Jesus relaciona aqui o sangue com a nova aliança. E João, capítulo 6, relaciona carne e sangue com vida. Então, portanto, Cristo entregue igual a nova aliança. Nova aliança quer dizer nova vida. Os judeus então perguntam como nós podemos dar este e comer a carne, como nos pode dar este a sua carne a comer? Os judeus perguntam, né? Como pode nos dar a sua carne de comer? Então eles estão interpretando aqui literalmente, não estão entendendo nada. Jesus, porém, está falando de uma realidade espiritual. Então essa é uma característica frequente aqui no Evangelho de João. Jesus fala de água, Nicodemos pensa em água física. Né? Fala de novo nascimento, Nicodemos entende como voltar para o ventre da mãe. Jesus está falando de uma nova mudança de vida. Fala de pão, a multidão pensa em comida física. Quando fala de morte, pensam em morte física. E aí quando fala de vida, Jesus fala de uma realidade espiritual. No versículo 53, comer e beber, se não comerdes da minha carne, ele diz aqui, se não comerdes da minha carne, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então isso precisa ser entendido em conexão com crer em Cristo. Então vamos fazer aqui algumas comparações. João 6, versículo 40. Todo aquele que vê o Filho e crê nele. Olha que está falando de crer. 47. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Então comer e beber tem a ver com crer. Entende? Então esse comer e beber significa crer, acreditar, participar de Cristo para ter vida. É isso aqui que o texto está falando.
No versículo 54 ainda, a terceira ocorrência aqui, ó, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no terceiro dia. Então agora aqui, ó, tem a vida eterna. Então o futuro em relação àquela pessoa, eu ressuscitarei. Aqui ele não está dizendo que ressuscitou, eu te ressuscito, eu ressuscitarei no último dia, ou seja, o último dia ainda ia chegar. Então isso mostra que existe uma dimensão presente e uma outra consumativa. Então é aqui que o preterismo precisa fazer essa distinção importante. O preterismo total não precisa negar toda a dimensão futura dentro do texto. Então ele está dizendo algo que já estava se cumprindo, a nova aliança através dele, e que iria se terminar ali de se cumprir no último dia. Entende? Então ele apontou ali do fim da geração e iria se cumprir no último dia. Esse é um ponto muito importante, então, porque o preterismo total ele afirma que as profecias escatológicas do Novo Testamento foram cumpridas no primeiro século. Mas isso também não significa que cada verbo futuro, dentro de cada discurso de Jesus, tenha necessariamente ocorrido no mesmo instante. Não é igual aquilo, ele não falou e aconteceu, demorou ainda um tempo. Ou irá demorar mais tempo ainda, né? Para aqueles que acreditam aí nessa visão futurista. Então Jesus aqui estava anunciando uma realidade que estava inaugurada, né? Já estava inaugurado e ela estava se desenvolvendo, estava já chegando perto da consumação. Então, portanto, vida já presente e ressurreição relacionada ao último dia podem coexistir. Né? Uma vida que já está ali presente, que você já está vivendo ali, né? Aquela vida, e algo que já estava ali por ocorrer. Então aqui está o argumento preterista. Jesus estava vivendo dentro da antiga ordem judaica. Né? Ele ainda não tinha iniciado ali a nova aliança, ele estava vivendo ali na antiga ordem, tanto é que ele veio para cumprir a lei. Então essa ordem tinha templo, sacerdócio, os sacrifícios, né? A cidade lá de Jerusalém, tinha a lei de Moisés, essa identidade nacional, governamental, né? O povo de Israel, né? Era a cidade lá de Israel, os profetas anunciavam uma nova realidade, né? O que estava por vir. E aí Jesus vem e inaugura essa nova realidade. E aí Hebreus explica que a antiga aliança estava envelhecendo. E 70 depois de Cristo marca historicamente a destruição do centro de toda aquela ordem. Então, portanto, o último dia, a culminação do período de transição da antiga para a nova aliança. Aqui é muito fácil entender isso. O último dia era o último dia da antiga aliança. Está entendendo como é que fica mais fácil compreender isso? O último dia da antiga aliança para se iniciar a nova aliança. Então, não necessariamente a destruição do mundo. Não é sobre isso que está falando. Então, João 6 e Jeremias 31 tem também uma ligação. Jeremias 31 anuncia: farei uma nova aliança. E depois ainda diz: todos me conhecerão. Jesus em João 6 fala: serão todos ensinados por Deus. Então essa conexão aqui que existe, ela é muito clara. A ressurreição deve ser compreendida dentro da grande obra de uma nova aliança. Estudamos aí no capítulo passado. A nossa ressurreição, ela acontece quando nós nascemos em Cristo. Não é uma outra ressurreição quando partimos daqui. Quando partimos daqui já estamos ressuscitados. Só iremos para Cristo. Também João 6, Hebreus 8, João 6, Daniel 12, né, que fala aqui do tempo de angústia, ressurreição, juízo e fim. Né, João 6, pão da vida eterna, ressurreição, último dia. Lá em Mateus 24, que também é um texto, fala aí dos últimos dias, né, fala da grande tribulação, fala do Filho do Homem, o fim da era, fala sobre aquela geração. Então esses textos, dentro do preterismo total, são partes de uma mesmo grande estrutura ali, escatológica. E aí em João 6 e 1 Coríntios capítulo 15, né, chegamos aí numa questão crucial. Olá, Anthony, seja bem-vindo. Né, Paulo diz, né, porque assim como todos morrem em Adão,
Assim todos serão vivificados em Cristo. Então o preterismo total interpreta essa vivificação dentro da realidade da nova aliança. Você tem vivido em Jesus. E aí depois Paulo ainda afirma, é semeado o corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Olha só. Então aqui aparece uma distinção, corpo natural versus corpo espiritual. Corpo ressuscitado não é simplesmente repetição da existência física anterior. Não quer dizer que você vai ressuscitar em corpo. Não tem nada a ver isso. Não é isso que o texto está falando. Carne e sangue não podem herdar o reino. O que herda o reino é espírito. E aí 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, né? Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Esse versículo ele é muito importante para essa leitura preterista. O reino não é simplesmente uma continuação dessa realidade física aqui. Existe uma transformação em ordem natural e espiritual, mortal para imortal, corrupção para incorruptibilidade. Então o problema dessa interpretação futurista, de que acredita que as coisas vão acontecer no futuro, né, normalmente entende aí que João 6, versículo 54, que Jesus vai ressuscitar fisicamente todos os crentes em um futuro último dia, né, quando as coisas do mundo se acabarem. Né, e não tem nada a ver, porque Jesus ele utiliza claramente esse versículo, né, eu ressuscitarei no último dia. Olá, irmã Lu, seja bem-vinda, boa noite. Então aqui o futurista ele entende disso, que Jesus ele vai ali, né, ressuscitar fisicamente todos os crentes, né, em um futuro último dia. E aí João 6, versículo 40, 44 e 54 também repetem essa mesma estrutura. Então, portanto, não seria correto simplesmente dizer não existe nenhum sentido futuro nesse texto. A interpretação preterista precisa explicar porque o último dia ele pertence à consumação da antiga era, né? E não ao final físico da história. E esse é justamente um ponto hermenêutico ali decisivo. Né? O preterismo total pergunta, por que o último dia precisa significar o último dia do universo? Né? Não necessariamente. A Bíblia utiliza dia em contextos de julgamento, né? Em contexto de salvação, em contexto de intervenção divina também, encerramento de períodos. Por isso, né, o preterista entende que devemos determinar qual era estava chegando ao fim. Então, últimos dias não significa necessariamente o fim do planeta. Compare aqui, por exemplo, Hebreus capítulo 1, versículo 12. Nestes últimos dias, não quer dizer naqueles, está falando nestes. Né? Pedro cita Joel, nos últimos dias. 1 João capítulo 2, versículo 18. João diz, filhinhos, e já a última hora. Ou seja, era um período que já estava próximo, ele já estava esperando, não é daqui a 2000 anos. Não tem lógica nenhuma. Quando começamos a ver esses textos, a entender, né, já estamos aqui praticamente aí já em 2 terços do estudo. Né? Não tem problema, quem perdeu a live aqui, ela fica gravada também, vai poder estar acompanhando. Então nós estamos vendo aqui que o texto é bem claro, ele vai mostrando e a nossa mente vai abrindo e nós começamos realmente a entender. Então esses autores, eles estavam vivendo no primeiro século. Né? Eles viveram ali entre o ano 1 ali, né, o nascimento de Cristo, né, o ano 33 ali com a morte de Cristo, e aí foram ali. Né, nessa visão preterista, todos eles morreram ali, né, ali entre o ano 70 ali, né? E aí por isso que o preterismo total ele entende que a igreja primitiva realmente se via vivendo ali nos últimos dias da antiga era. Né, o preterismo total lá em João 54, né, Jesus diz, eu ressuscitarei no último dia. Então dessa perspectiva, qual era o contexto temporal desse discurso? O novo nascimento ele apresenta a ressurreição como uma esperança ligada à consumação da era apostólica. Né? Por exemplo, lá em João capítulo 11, nós vamos estudar, versículo 24, Marta diz, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição. Então Jesus demonstra que a ressurreição ela está intimamente ligada à própria pessoa dele. Eu sou a ressurreição e a vida. O preterismo total entende que essa linguagem de último dia encontra sua consumação nessa transição das eras, o último dia da antiga era, o último dia da antiga aliança. E aí, quando nós começamos a entender, não é o último dia do mundo, é o último dia
da antiga aliança para o início da nova aliança, que é Jesus Cristo. E aí ele nos traz a vida eterna. Então aqui precisamos fazer uma distinção muito importante. Vida eterna não significa simplesmente viver biologicamente para sempre. Não é isso. Aqui nós sabemos que isso não vai acontecer. Então por que nós vamos ressuscitar de uma forma natural? Não tem nenhum sentido, né? No Evangelho de João, vida eterna significa participar da vida que procede de Deus. Por exemplo, lá no capítulo 17, que nós vamos ver também, versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então, portanto, vida eterna, ela tem a ver, é igual à comunhão com Deus através de Cristo. Permanecer em Cristo. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então isso reforça que o assunto não é apenas um evento futuro. A vida está relacionada à união com Cristo. Então você tem vida, você morreu para a vida que você tinha, você nasceu de novo, você ressuscitou. Você não nasce de novo igual o bebê, você tem uma nova vida. Né? João 6, versículo 57, ele diz lá, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então, novamente, Cristo igual a vida. E essa é a grande mensagem do capítulo. Versículo 58, aqui o contraste definitivo, onde ele diz que este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Né? Que ele faz esse contraste aqui, né, da antiga realidade. O maná, comeram maná, mas morreram. Na nova realidade, quem tiver Cristo terá vida eterna. Então essa é uma poderosa imagem da transição entre as alianças. E aí a grande conexão, né? Podemos colocar tudo em uma sequência. O êxodo, né, que é a saída do povo lá do Egito para o deserto, o maná do céu, Israel e a lei de Moisés. Aí vem Cristo, o pão do céu, que traz a nova aliança, que traz vida. Né? E aqui vemos Daniel, fala do Filho do Homem, do juízo e da ressurreição. Jesus é o Filho do Homem, ele dá vida, também traz o juízo e fala sobre o último dia. No ano 70, existe a destruição do templo, portanto, a fim de toda a antiga estrutura pactual. Então, algo muito importante, uma comparação, João 5 e 6, né, passou da vida para a morte, tem a vida eterna, os mortos ouvirão, eu ressuscitarei, Filho do Homem, juízo, último dia, vida, pão da vida, ressurreição, são temas que são falados nos dois capítulos. Né? Então demonstra aí que é interessante que os dois devam ser lidos juntos. E aí em João 11 confirma-se tudo isso, né? Lá em João 11, 25, né? Que eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 5 ele diz que é a ressurreição, no 6 ele diz que é a vida. E no 11, 25 ele completa isso daí. Né? Observe que Jesus não diz, eu darei a ressurreição em algum momento futuro. Ele diz, eu sou a ressurreição. Então essa ressurreição ela está concentrada na pessoa de Cristo. E Jesus então pergunta a Marta, né, crê nisso? A questão fundamental é fé em Cristo. A visão preterista resumida, né, na perspectiva, visão do preterismo total, vida eterna é a realidade da nova aliança em Cristo. Então quem tem essa nova realidade nessa aliança com Cristo tem a vida eterna. Já está vivendo a vida eterna. Ressurreição é essa passagem da morte da antiga ordem para a nova aliança. Nós não fazemos parte da nova ordem, da antiga ordem, porque ela não era para nós. Mas quando aceitamos, quando conhecemos a Cristo, passamos a fazer parte da nova aliança. E esse último dia é o encerramento da antiga era pactual, que já aconteceu. Isso aqui não vai acontecer para nós, para quem acredita na visão preterista. Quem não acredita vai ficar aguardando o último dia. E aí está vivendo nem na antiga ordem, não faz parte do sacrifício de Cristo. Não junta, não tem como bater. E aí sobre juízo, julgamento, todos já fomos julgados, ou senão vamos aguardar aí no futuro, né, o julgamento dos pecados, que também é algo, né, que não há nexo de pensar nisso. Né, que aqui o julgamento da antiga ordem culminou historicamente em 70 depois de Cristo. Vai ter um novo julgamento.
onde o Senhor diz que não nos julga, né? Vimos lá no capítulo anterior, né? Eu não julgo. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Onde ele diz que não julga. Agora eu não vou achar aqui. Então vamos seguir aqui. Filho do homem é Jesus cumprindo Daniel 7, né? Quando tem essa expressão aqui, filho do homem. Eu queria achar o texto que nós lemos no estudo anterior, que fala, né, que ele não veio, que aquele que está com ele não julga. E que quem não está condenado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Rapidinho aqui. Aqui, ó, versículo 24 do capítulo 5 de João. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado. Vou marcar aqui. Mas já passou da morte para a vida. Olha aqui que interessante. Não será julgado. Então aqui, ó, deixa a entender justamente isso, né? Então voltando aqui sobre o tema aqui, quando fala filho do homem, Jesus cumprindo Daniel 7. E ali recebendo a autoridade messiânica, né? Mas há também uma questão aqui que não podemos ignorar. O preterismo total enfatiza essa realidade que já estava sendo experimentada pelos cristãos do primeiro século, já estavam ali participando disso. E aí, continuando aqui no verso de número 60, né? As palavras de vida eterna. Muitos seguidores de Jesus ouviram isto e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Duro é este discurso. Então muitos discípulos dizem, né? Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Está dizendo aqui discípulos, né? Não são só multidão, não. Por quê? Porque Jesus destruiu a expectativa deles. Eles queriam pão físico, mas um Messias político. E aí Jesus ofereceu Cristo, cruz, fé e nova aliança. Versículo de número até o 63. Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou, vocês querem me abandonar por causa disso? E o que acontecerá se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhe disse são espírito e vida. Então é o espírito que vivifica. Jesus declara que o espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. É isso que ele está dizendo aqui. Certo? Esse versículo ajuda a interpretar todo o discurso. Se comer a carne fosse uma ordem meramente física e literal, essa declaração seria contraditória. Né? Jesus estava conduzindo os discípulos para uma nova realidade espiritual. Né? Ninguém pode vir a mim, aqui eu lhe diz aqui, ó, o Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas mesmo assim alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele. E sabia também quem ia traí-lo. Jesus continuou. Foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Então ninguém pode vir a Jesus se não for trazido por Deus. Se não for o Pai que lhe for concedido. Isso representa a soberania de Deus na salvação. O homem ele não chega a Cristo simplesmente por capacidade intelectual. É Deus quem chama. E aqui no versículo 66, por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram. Muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Muitos abandonaram Jesus. Boa noite, missionária. Este é um dos momentos mais tristes. À vista disso, muitos dos seus discípulos
o abandonaram e já não andavam com ele. Por quê? Porque Jesus exige abandonar expectativas erradas, né? E aí aqui continuando até o 69, então ele pergunta aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. E aí Jesus pergunta então, né, para os discípulos, e aí Pedro dá essa declaração. Observe a resposta. Pedro, ele compreendeu algo fundamental. Jesus, ele não apenas possui vida. Jesus possui as palavras da vida. E então não temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Olha que maravilha. E aí Jesus disse: fui eu que escolhi todos vocês, os 12. No entanto, um de vocês é um diabo. Ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes. Pois Judas, embora fosse um dos 12 discípulos, ia trair Jesus. Jesus termina revelando que um dos 12 o trairia. Obrigado, Vanessa Kelly, gratidão, obrigado pela republicação. Então Jesus aqui termina revelando que um dos 12 o trairia. Isso prepara o leitor para a paixão. O capítulo começa com os e termina apontando para a entrega de Jesus. O pão verdadeiro seria entregue. João 6 não está ali simplesmente ensinando no final do planeta Jesus ressuscitaria fisicamente os mortos. Na leitura do preterismo total, o capítulo apresenta uma realidade muito maior. Jesus é o verdadeiro pão do céu. Jesus substitui o maná. Jesus inaugura a nova aliança. Jesus comunica a vida eterna. Jesus é a própria ressurreição. O último dia aponta para o encerramento daquela antiga era, daquela antiga aliança. A antiga ordem culmina em juízo com a destruição de Jerusalém e o templo. A nova aliança permanece como a realidade definitiva de Cristo, assim como Cristo estava, Cristo está. João capítulo 6, versos 40, resume muito bem essa sequência. Todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A questão seguinte é talvez a mais importante de todo o estudo. E se a ressurreição ocorreu na consumação 70 depois de Cristo, o que significa exatamente a ressurreição lá em 1 Coríntios capítulo 15? E aí que entra o corpo espiritual, a última trombeta, os mortos ressuscitarão, transformados, a morte foi tragada pela vitória. Então esse texto, ele permite montar o argumento completo do preterismo total sobre ressurreição, mas é um tema específico, para um outro estudo complementar, nós não vamos falar sobre esse tema hoje, tá? Caso os irmãos queiram, nós podemos falar sobre essa questão da ressurreição lá em 1 Coríntios 15, na visão do preterismo. Então, caminhando aqui para o encerramento aqui do nosso estudo de hoje, está aqui caminhando, está indo muito bem adiantado. A grande mensagem desse Evangelho de João, podemos resumir este capítulo da seguinte maneira, que Moisés, na figura aqui de Jesus, o maná na figura do pão da vida. Vemos aqui a antiga aliança se encerrando para a chegada da nova aliança. O encerramento do templo, destruição com Cristo. O alimento físico trocado ali pela vida espiritual, o alimento espiritual, Jesus. O fim da morte para trazer vida. A expectativa judaica sendo substituída pelo reino de Cristo, E aí João 6, nessa perspectiva do preterismo total, pode ali organizar esse capítulo em 4 grandes temas, Que Jesus é superior a Moisés. João apresenta Jesus como aquele que realiza aquilo que Moisés apenas prefigurava. Jesus estabelece aqui a nova aliança, o discurso aponta para a sua morte, sangue e entrega, vemos isso aqui também.
O último dia possui um contexto ali escatológico, né? O preterismo total entende que o último dia está relacionado ali à consumação da era judaica, e aí a manifestação da nova aliança, e que a vida eterna já começou, né? O crente não precisa esperar o fim do universo para experimentar a vida eterna. Em Cristo ela já é uma realidade. Vimos também essa importante conexão com João 5, né? Que eles devem ser lidos juntos. Né? Vimos aqui que há algo aqui, né? Existe uma progressão, né? João 5 vai falar sobre ressurreição e juízo. João 6, pão, vida e ressurreição. Aí nós vamos ver João 7 e 8, conflito crescente com os judeus. Né? João 11, ressurreição de Lázaro. João 12, aproximação da hora. Vamos estar vendo tudo isso aqui. João 13 a 19, morte e glorificação. Então tudo isso conduz ao grande conflito que culminará na destruição da antiga ordem. E aí temos aqui João 6 e Jeremias 31, né, textos conexos, com Hebreus também muito conexo, né, com a destruição de Jerusalém no ano 70, podemos ver aqui, né, coisas acontecendo, e uma observação importante, né, é preciso evitar dizer que João 6 inteiro é uma profecia direta sobre a destruição de Jerusalém. Isso seria um exagero, né? O foco principal do capítulo é Jesus como o pão da vida. O foco principal do capítulo não é o último dia, destruição, fim dos tempos, não. É Jesus como o pão da vida. Então a interpretação preterista ela entra especialmente quando nós analisamos o último dia, ressurreição, vida eterna, nova aliança, cumprimento das expectativas judaicas e a transição entre essas duas eras. Aí que a gente trata desse tema. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe a vida de cada um de vocês e no nosso próximo encontro, Evangelho de João, capítulo de número 7. Que Deus os abençoe.